Então, a gente vai iniciar o backlog tirando itens também. Tá? Então, naquela sessão inicial que você fez de construção de backlog, para ter um senso de direção inicial, nós já estamos tirando itens. E essa prática, ela continua. Volto a dizer aqui, hein? Com a mesma intensidade que a gente coloca itens no backlog, com a mesma intensidade nós temos que tirar itens do backlog. Hoje eu vou conversar com o Fábio Aguiar. Ele é autor do livro Product Backlog Building, que inclusive vou deixar o link aqui nas notas de podcast. E hoje atua como Product Delivery Lead Manager na Accenture. Tudo bem, Fábio? Obrigado por aceitar o convite. Olá, Eduardo. Tudo bem? Obrigado também pelo convite, pela oportunidade de bater esse grande papo. Boa, boa. Antes da gente começar, eu só queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, né, para quem estiver aqui acompanhando a gente, te conhecer um pouquinho melhor. Boa, então. Eu sou Fábio Aguiar, já tenho aí 25 anos de carreira. Né? A maior parte desses 25 anos foi como desenvolvedor de software. Deve ter aí quase 10 anos aí que eu não meto a mão no código, mas sempre envolvido, né, com todo o ecossistema de desenvolvimento de produto. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer a agilidade ainda em 2003 para 2004. E de lá para cá, só trabalhando já nessa pegada. Né? E aí sempre com o pé na comunidade. Né? Então, criei uma comunidade, na época, uma comunidade de devs, né, com foco em agilidade, aqui em Belém. Eu sou de Belém do Pará, então estou na minha terra natal. E sempre com o pé na comunidade, me envolvi bastante com a comunidade ágil. Fui coordenador quando a Agile Brasil veio para Belém, coordenador geral, e também fui diretor da Agile Alliance Brasil. Né? Então, sempre com um pé na comunidade, um pé na academia, então sempre, de alguma forma, compartilhando conhecimento, ou seja, por treinamento, ou dando aula em faculdades. Hoje eu dou aula na FIAP. E também um pé no mercado. Né? Hoje eu trabalho na Accenture, numa grande consultoria, para justamente estar em vários clientes, em vários contextos aí, que é daí que emergem, né, as coisas boas. Com certeza. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, inclusive, o próprio título do livro, né, que é Product Backlog Building. E só para deixar claro aqui para quem está comendo para a gente, porque normalmente quem acompanha aqui são pessoas da área de tecnologia, né, mais especificamente de engenharia de software, QA, enfim, DevOps, Legal. por aí vai. Mas por que eu acho interessante a gente discutir sobre esse assunto aqui, sobre produto aqui, né? Porque eu acho que esse é um gap muito grande que pessoas de engenharia, na média, no mercado têm. Então, acho que é interessante a gente trazer para a gente conseguir entrar um pouco mais nisso, conseguir contribuir mais com o produto, Boa. inclusive, né? Bom, mas aí para a gente começar o nosso papo aqui, de fato, né, em cima do assunto de hoje, eu queria pedir para você dar uma explicação, assim, super alto nível, né? Então, olhando ali a 10 mil metros de altura, como é que funciona esse processo de Product Backlog Building? É um framework, é um processo, é uma atividade, é o quê? Como é que funciona isso? Então, Edu, o PBB, eu considero ele hoje um método, tá, que vai ajudar um grupo de pessoas a organizar ali o seu trabalho, o seu backlog. Tá? Então, a proposta do método é essa, né? Ajudar um grupo de pessoas. E quando eu falo organizar backlog de produto, né? Imagine que organizar é um guarda-chuva. Né? Então, debaixo desse guarda-chuva, nós temos 3 disciplinas muito importantes dentro desse ecossistema, né? Que é construir backlog, refinar backlog e atualizar backlog. Né? A própria retroalimentação do backlog. Tá? Ou, muitas das vezes, né, até reestruturar um backlog existente. Tá? Isso aí é um ponto que ninguém olha para isso, mas só por curiosidade aqui, desde quando eu lancei o livro, completou 3 anos agora, eu fui muito mais chamado para ressuscitar backlogs, né, do que construir backlog do zero. Né? Que coisa interessante. Então, a proposta do método é justamente essa. Tá? Então, é mais um método aí do mercado, método brasileiro, que emergiu, né, assim, do dia a dia. Quando eu criei o PVB, eu não criei algo. Eu preciso criar um método para escrever um livro, para ter um treinamento, não. Tá? Ele emergiu, eu estava dentro do time, eu estava como dev ali. E é isso que é legal, tá, Edu? Quando eu criei o PVB, eu costumo dizer que é de dev para dev, tá? Porque eu era desenvolvedor. Só que eu criei o PVB há 14 anos atrás. Então, naquela época, assim, né, daquela época para trás ainda, a gente não dividia muito o time, né? Então, aí a gente estava metendo a mão na massa, mas eu tenho uma habilidade aqui de entender o cliente, então deixa eu ir lá com o cliente
tentar entender e transformar isso em backlog. Então foi justamente nessa pegada aí que emergiu o PBB, né? Assim, uma prática ali que me ajudava ali a organizar o backlog. E aí como me envolvendo muito em comunidade, eu fui compartilhando, né? E aí muita gente falando, pô, Fábio, compartilha aqui, como é que funciona? Aí foi que eu fui escrevendo um blog post aqui, mas sem nenhuma pretensão assim de, eu criei um método. Não, só tem uma prática que eu uso que me ajuda muito a organizar backlog e eu consigo fazer isso de uma forma colaborativa, junto com o meu próprio time e envolver o usuário o final, o cliente. Então, a proposta do PBB é essa e surgiu praticamente, né, dessa forma. Uhum. Sim, e nesse sentido é bem parecido, pelo que você está falando, com, por exemplo, a forma como surgiu o Scrum, talvez até o Extreme Programming, que eles não vieram de alguém que pensou em como resolver um problema, botou tudo no papel e implementou. Na verdade, foram experimentos que foram feitos ali, algumas coisas imagino que funcionaram, outras nem tanto, você foi aprendendo com o tempo até chegar no método que você tem hoje. Bom, perfeito, Edu. Eu acho que essa é a essência dos métodos ágeis, né? É algo que vai emergir ali de uma complexidade, de um contexto, né, para solucionar um problema e aí aquilo, né, você vai ali usando. Eu me lembro quando eu criei o PBB, tá? Assim, até eu chegar ao ponto de compartilhar com a comunidade, eu fui enxugando cada vez mais para ver se ele fazia sentido para vários contextos. Mas o próprio PBB, que teve como base ali o Scrum, né, que era um gap que tinha dentro do Scrum, e o Scrum tem vários gaps justamente proposital isso, né, para você ver o que faz sentido e o que não faz. E aí, como tinha um gap ali de como chegar no backlog, como saber o que tem valor no primeiro momento para o cliente, o que eu vou entregar primeiro, como trabalhar se o backlog é emergente, né, muitas das vezes complexo ali. Então, foi justamente aí que emergiu o PBB. E aí, certamente, com muitas práticas, métodos, técnicas ágeis surgiram no mercado, né? Então, isso é legal. E aí, só você ter uma ideia, desde quando eu criei o PBB até o lançamento do livro foram 10 anos. Então, eu creio que como todo framework, método, prática, técnica, tem que passar por um processo de inspeção, adaptação, você ir validando. Quando eu compartilho com a comunidade, a própria comunidade já me dando feedback, ela fala, pô, rodei aqui, funcionou assim, pô, você é legal. A estrutura do bebê, ela é bem enxuta, mas assim, eu tive vários feedbacks ao longo dos anos também. O próprio o livro, eu fiquei escrevendo o livro junto com o Carol quase 4 anos. A gente colocou no Lipub, deixei o pessoal ir baixando lá, quando a gente, até perto de lançar o livro físico, já tinha mais de 5 mil downloads. E o que eu recebi de feedback, o pessoal usando, Fábio, isso aqui. Então, de fato, foi o livro em si, né, teve ajuda muito da comunidade, assim como o próprio método, né, ao longo dos anos ele foi passando por inspeção e adaptação também. Uhum. Muito interessante. E assim, aquela coisa, né? Então, às vezes a gente é bom em fazer a coisa funcionar pra gente, mas quando cai na mão de outra pessoa, a gente vê que, putz, não é tão simples quanto eu imaginava. Talvez no meu contexto funcionou muito bem até hoje, mas no contexto da outra pessoa, cara, não é bem assim. Então, talvez uma adaptação aqui, ela acaba se mostrando útil ali, né? Pra gente conseguir expandir isso de uma forma melhor. Perfeito. E é interessante, Edu, que, poxa, eu tive contato com métodos ágeis ainda na primeira década do manifesto ágil, né? Então era tudo muito novo, né? Para você convencer alguma liderança de usar aqueles frameworks, métodos, era um esforço muito grande. E na época que surgiu o PBB, o mato era muito alto. Né? O mato era muito alto. E a gente, quando a gente descobria alguma coisa que ia cortar aquele mato ali, a gente tinha todo o cuidado de não sair compartilhando. Porque eu me lembro quando eu usei o PBB, não, peraí, funcionou aqui nesse projeto aqui e não necessariamente vai funcionar em outro projeto, muito menos em outro cliente e muito menos em outro time, em outra empresa. Né? Então, eu lembro naquela época o cuidado que todos tinham de sair compartilhando. A gente está num cenário bem diferente, né? Muita coisa foi empacotada, tal, mas acho que faz parte do mercado também. Tá? E aí, claro, né, muita coisa emergiu ali no início da segunda década de 2010, inclusive no Brasil. Né? Se você for fazer aí uma pesquisa, você vai ver muita coisa que surgiu aqui no Brasil, né? Muitos livros brasileiros aí, e assim, acaba ajudando, mas acho que vale sempre a pena você olhar o seu contexto,
complexidade ali do seu projeto, do seu produto, e de fato ver o que vai fazer sentido, o que vai te ajudar ali para aquele momento, para aquele contexto. E como você falou, ainda vale ainda uma adaptação ali, né, para justamente você evoluir ali o seu processo. Uhum. Tá? Então, eu mesmo já cheguei em cliente e quando eu fui, eu estava usando o PVB, nem falava que era PVB, eu às vezes usava uma prática aqui, né? Às vezes até me assusto, né? Quando tem muita gente aí que virou tão fã do PVB que pega o PVB com uma bazuca ali, né? É uma bala de prata. Às vezes eu me assusto com isso, né? Eu mesmo, como criador, não saio com uma bazuca aqui, não. Vou agora resolver todos os problemas do PVB. Claro que acabam me chamando por causa do PVB, é só, quero aí. E às vezes eu até chego só, tu trabalha em consultoria, né? Só, o PVB não vai resolver esse problema. Isso aqui, vamos entender melhor aqui o contexto, a gente vai vendo outras práticas, ou até adaptar e ver a melhor coisa que se encaixa aqui. Sim. Mas eu acho que como todo método, framework, técnica, seja lá o que for, é um excelente ponto de partida, mas cabe a pessoa também entender como que ela consegue evoluir ao longo do tempo, né? Seja lá o que ela estiver usando. Então, é importante ter isso em mente, senão Sim, vai dar sim. problema. Não, eu acho que os métodos, as práticas, os frameworks estão aí para isso, né? Para você diminuir um tempo, né? E aí não estou dizendo que a gente não. Às vezes também o mercado hoje, cara, a gente está com 25 anos de carreira, a gente vai observando o mercado, ele vai se comportando, né? As pessoas, né? E assim, e muitas das vezes não, agora não, nada de freio descoberto, não, eles são muito importantes, né? Eles foram descobertos em algum momento, em algum contexto. Você tem que saber usá-lo, né? Aplicá-lo ali. Então, né? Ver o seu contexto e ver de fato o que vai ajudar. Se identificando o seu problema ali, o seu contexto, aí rapidamente, não, esse método vai de fato ajudar aqui, esse freio, né? Mas você tem já clareza do que pode te auxiliar, te ajudar ali. Sim, sim. E uma outra dúvida que eu queria tirar contigo é o seguinte: o PBB, né, o Product Backlog Building, esse método, ele ajuda o time a criar o backlog, a manter esse backlog ao longo do tempo, como você comentou. Mas eu queria pedir para você fazer um paralelo entre ele, ou fazer uma comparação, né, com uma outra técnica que também é bastante usada, né, que é o User Story Mapping. Então, os dois meio que trabalham ali gerando backlog de alguma forma. Como é que você compara um ou outro? Qual é o momento certo de usar um, de usar outro? São semelhantes nesse sentido? Como é que você vê isso aí? Então, Edu, perfeito. Assim, eu acho que hoje no mercado que um método que vai chegar ali mais do tático para o operacional, para o dia a dia de fato, e falando de backlog, eu creio que são esses dois métodos, né? O Story Mapping e o PLD. Tá? Eles têm, eu creio que eles vão dar o mesmo resultado, tá? A condução pode ser diferente. Tá? A condução pode ser diferente. Ah, bom, vamos lá. Alguns pontos aí para. Meu pai, ele sempre foi vendedor, ele sempre fala assim, né? Ó, não sei, se você ficar falando muito do outro método, né? Porque certamente você não tem benefício, né? Do outro produto, né? Então, vou falar mais do PVB aqui, os benefícios que eu vejo tem em relação ao próprio dos Story Map, né? O PVB, acho que o ponto principal dele, primeiro, ele é brasileiro, né? Então, aqui pra gente, aqui, né? Vamos dar crédito ao que é nosso, né? Mas, assim, um ponto muito, muito forte do PVB, tá? É que ele traz de volta o time para discutir o seu próprio trabalho. Tá? Eu acho que isso é um dos pontos fortes do PVB e são as principais mensagens que eu gosto de deixar. O fato de o PVB ter um canvas, na verdade, né, para suportar o método, isso também ajuda muito na colaboração, na cocriação, no senso de dono, né? Porque você está escrevendo post-it, opa, tô construindo aqui o backlog, tá? Tô construindo o backlog. E aí um dos pontos fortes do PVB é justamente esse, tá? E aí já que está num público aqui bem técnico, apesar do guia do Scrum falar que o dono do backlog é o PO, o Product Owner, né? E aí, saindo um pouco do Scrum, o PM ali, Product Manager, pode, de uma forma estratégica, ali também dar um apoio, né? Eu sempre gosto de defender o seguinte, que quem é o dono do backlog é o próprio time.
o PM, o PO, eles vão ajudar dando um direcionamento estratégico ali do produto, tá? Mas quem é o dono do próprio time? Quem é o dono do backlog? É o próprio time. E aí, se você for ver na definição de backlog do Scrum Guide, fala assim, ó, o backlog é uma lista ordenada e emergente, né? E aí a questão da complexidade, né? De tudo que possa ser necessário para melhorar o produto. Aí essa última parte ali é muito interessante, fala assim, e é a única fonte de trabalho do time Scrum. É a única fonte de trabalho de quem? Do time. Olha que interessante. Então, se é a única fonte de trabalho do time, o backlog é do time. Então, o PVB, quando ele surge assim, time, volta a discutir esse tema aqui. Volta, o PO vai estar aqui dando apoio, o PM, muitas das vezes, mas volta aqui para participar da construção, do refinamento, da atualização do seu próprio trabalho. E aí, a ideia de ter criado o Canvas foi uma sacada muito grande. Né? Quando eu iniciei lá em 2010, eu criei, e aí eu fazendo um caderno e tal, eu disse, não, peraí, tá na modinha dos Canvas, deixa eu criar um Canvas. E aí eu fui, tá, deixa eu entrar na modinha, eu vou criar um Canvas. Eu criei um Canvas. Então, existe um método PVB, existe a ferramenta de facilitação, que é o Canvas, que eu chamo de PVB Canvas. E é interessante que quando eu me lembro que estava no projeto desenvolvendo, fui até para a Marinha e nós chegamos lá com os oficiais, olha, vamos pegar, primeiro deixa eu familiarizar dar o Canvas, né? Colocar o Canvas na parede aqui e tal. E a gente falou, não pode colar nada na parede aqui. Pô, primeiro dia que eu vou validar, eu peguei um banho de água fria aqui, um balde de água fria. E aí alguém do meu time falou assim, não, Fábio, vamos levar para a empresa, vamos levar eles para lá. E aí nós levamos, aí chegamos colando na parede, né? Primeiro um A0 grande. E aí a gente começou ali a colaboração, aí o poder do Canvas, né? De colaboração, cocriação, senso de dono. E interessante que a gente saiu uma hora e ficou só aqueles oficiais lá colando, escrevendo, pô, cara, validado aqui, e de fato o Canvas não é só uma modinha. Então, isso, podia citar vários benefícios aqui, tá? Tem o StepsMap que ajuda na quebra de granularidade, pô, isso é uma técnica muito importante do VV. Então, tinha vários outros pontos, mas acho que o ponto central aqui é o poder da colaboração, o senso de dono, tá? Até comparando a outros métodos como você citou. O que eu acho interessante assim desse ponto de vista é o quanto que, vamos dizer assim, o time ele está numa posição de não só de quando eu falo time aqui seria o time de desenvolvimento, vamos colocar assim como o Scrum chama ali. Perfeito. São as pessoas, elas não ficam na posição de executar, elas ficam na posição também de pensar no produto. Então isso acaba trazendo um senso de dono muito maior. É isso. É justamente isso, Edu. E o PVB trouxe de volta. E aí eu vou trazer aqui um ponto bem curioso, um dado bem curioso. O livro, né? Eu me lembro que a gente lançou o livro. A gente lançou o livro na dia 16 de junho de 2021. Foi uma quarta-feira à noite. Cara, tinha quase 1.000 pessoas online. Cara, foi algo assim mesmo. Você sabe, você tem um livro também lançado aí. Você sabe que você lançar um livro muito específico, técnico, não vai abranger muita gente, né? E aí a gente lançou o livro, foi um sucesso o lançamento, muita gente participando. E aí na quinta-feira, ou seja, no outro dia, 11 horas da manhã, eu comecei a acompanhar ali a saída, a venda do livro na Amazon. A minha surpresa, no outro dia, 11 horas da manhã, o livro já estava lá classificado como best-seller. Primeiro lugar nas suas categorias. Cara, você sabe, o desafio, é um desafio escrever o livro. E o próximo é saber se o pessoal vai ter interesse no conteúdo, né? Então, para mim foi uma surpresa gigante, assim, né? Ver o livro ali, que aí eu fiquei acompanhando. Então, o livro hoje, ó, eu estava até hoje mesmo eu dei uma olhada aqui, sempre estou olhando lá, fez 3 anos o livro, né? Ó, fui dar uma olhada agora, o Kindle, a versão Kindle, né? A versão digital está em primeiro lugar aqui. Né? Então, ó, já deu uma caída para a segunda, agora ele está em primeiro. Então fica assim, né? Mas ele fica sempre ali, sabe? Primeiro, segundo e terceiro. Cara, é muito interessante. E aí concorre com o próprio livro físico, né? E aí se eu entrar no livro físico aqui, ó, já está aqui em quarto e tal. Então ele fica nessa... Pô, mas é um livro que já foi lançado há 3 anos, né? Eu até entro para ver, pô, deixa eu ver quem está na frente aqui, né? Aí eu vou ver um livro lá de ChatGPT, né?
Pô, faz todo sentido, né? Um tema totalmente novo, né? Mas o legal é isso, tá? E é isso que eu gostaria de falar. Então, e aí, claro, qual foi a minha expectativa? Pô, o público vai ser PM, PO, né? E, de fato, né? Um público que consome muito o livro, mas, para minha surpresa, né, um outro público muito forte que começou a consumir o livro foi Dev. Olha que interessante. Dev. E aí que começou, pô, me dar uma. Fez eu voltar e cara, peraí, mas é isso mesmo. Né? Quando eu criei um método, era Dev. Uhum. Então eu sabia as dores do dia a dia, o que precisa ali para o time ter um backlog organizado para começar a trabalhar. E, pô, isso para mim assim, foi a maior surpresa. Não foi depois da surpresa ali do best-seller, né, mais vendido, foi o público de dev consumindo o conteúdo. E aí, para mim, fez todo sentido. Né? Fez todo sentido, porque você sabe, como dev, eu também dev, né? Uma vez dev para sempre, né? A gente sabe que, assim, pô, quando tem negócio de processo, método, pô, cara, o cara tá aqui codando e tal. E o que fez sentido para o PVB? O PVB é um método simples, né, enxuto, rápido, e é tudo que o dev quer. Mas só que ele quer aprender como organizar o seu próprio trabalho. Então, isso que foi legal. Então, os devs começaram a procurar o livro e pensaram, não, esse método eu tenho que aprender, porque eu tenho que aprender a organizar meu próprio trabalho. Né? Então, essa foi uma surpresa muito boa aí que, né, os dados da Amazon acabou nos dando aí, e que, pô, me alegrou muito isso. Né? Então, é um público que consome muito, usa muito o PVP. Pô, isso deve no meu particular, pô, estou usando aqui, puxei aqui, facilitei. E aí uma coisa que eu não... Eu até tive a oportunidade, né? Vou criar mais um papel aqui, né? Backlog Hour, PBB Facilitator, né? Não, não tem necessidade nenhuma de criar mais um papel. Já tem vários papéis aí. E aí, qualquer pessoa do time pode facilitar uma sessão de PVB, inclusive um dev. Uhum. Boa, boa. E quem sente normalmente, quando o backlog está mal feito, quem sente ele diretamente é o dev, porque é o dev que está codando, criando a solução ali, né? Então, se estiver mal organizado, se ele estiver trabalhando em coisas que não geram valor, ele vai sentir de alguma forma. Então, se puder ajudar, acho que é interessante, né? Então, fica aí a dica para quem estiver aqui acompanhando a gente. Então, além de você, o que acontece? Né? Às vezes você não envolve o dev numa sessão de discovery inicial ali, né? Muitas das vezes você não consegue envolver numa inception, mas na hora que você vai organizar o backlog, você precisa envolver aquelas pessoas que vão tocar naquele backlog. Acho até por respeito, né? Você precisa envolvê-las. E, e não só envolvê-las, mas o PVB, né, ele tem as atividades ali, por exemplo, o PVB dentro do PVB tem uma técnica que se chama Steps Map. Eu apelido o Steps Map como uma marreta para quebrar pedra. Tá? Então, como você sabe, nós temos um dos grandes problemas que tem dentro quando você começa a organizar o backlog, é o problema de granularidade. Né? Então, você fazer cair no colo de alguém do time um item com uma granularidade gigante, poxa, aquilo já vai gerar um desconforto para a própria pessoa que vai desenvolver. Então, quantas vezes eu peguei um item no backlog gigante que eu passava ali um mês, mais de um mês trabalhando, então, pô, cadê o item? O cara está atrasado, não está atrasado. Pô, o cara tem uma pedra grande aqui no meu colo, né? Então, o Step Snap, né, que eu pedi com uma marreta, é justamente para quebrar pedra. Pô. Tá? Então, mas todo trabalho é de forma colaborativa. Ó, vamos lá, então tem uma pedra grande aqui no backlog. Vamos quebrar essa pedra aqui? Só que tem um detalhe. Esse exercício de quebra tem que ser com alguém técnico. Se você não conseguir envolver o time todo, poxa, um tech lead aí, um líder de técnico, alguém ali que vai te dar esse feedback. Por quê? Porque se você deixar mais para a área de negócio, ali, PM e PO quebrar, muitas das vezes o PM e o PO não vieram da área técnica. Então, como é que ele vai quebrar? Como é que ele vai dizer que está bom o tamanho? Então, alguém técnico ali, ou o time todo, ou alguém representando o time, uma liderança técnica, ela vai dar um feedback na hora. Ei, tá bom de quebrar, isso aqui já tá ideal aqui para o time puxar e começar a trabalhar. Então, você, quanto é importante a participação de alguém técnico ali dentro do time, dentro da sessão de PVB. Sim, faz parte, com certeza.
E outro ponto que eu queria entender contigo é assim, imagino que você já tenha ajudado muitas equipes, né, vamos dizer assim, conduzindo nesse processo aí de construção de backlog e tal. E quais foram as principais dificuldades, assim, as dificuldades mais comuns que você encontrou nessas equipes que você ajudou a facilitar, ajudou na construção desse backlog? Vamos lá. Eu sempre digo que você trabalhar com backlog é um desafio gigante. Tá? Então, eu acho que o principal ponto aqui é, de fato, quando me chamam, é entender o contexto ali, a complexidade do produto. Tá? Então, muitas das vezes que já estão me chamando para facilitar, não, calma aí, vamos dar um passo atrás aqui. Eu sempre digo, né, você pode ter a melhor ferramenta, o melhor método, a melhor técnica aí, mas, pô, se você não saber, o desafio é entender a complexidade ali do produto. Então, acho que esse é o ponto principal. Você entendendo a complexidade do produto, você vai saber, vai ficar mais claro ali quais pessoas vão te ajudar na colaboração na construção daquele backlog. E quando eu falo construção, não só construção, na organização do backlog, aquilo que eu falei no início, construção, refinamento e atualização de backlog. Então, você entendendo o contexto, você vai saber as pessoas que podem te ajudar. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quanto maior for a complexidade do meu produto, mais o grau de certeza, a falta de conhecimento. Então, geralmente, quando eu estou nesse cenário, é um produto inovador. Então, o que eu vou precisar ali de pessoas? Vou sempre trazer alguém técnico, né? Como nós já falamos, acabamos de falar aqui, alguém do time, o time todo, mas vou precisar de pessoal de UX, pessoal que está fazendo discovery, pesquisa, para trazer um conteúdo para diminuir o risco de desenvolvimento. Discovery nada mais é do que isso, né? Eu diminuir o risco de desenvolvimento. Vou tentar ir mais assertivo ali, possível que eu possa, né? Mas eu posso ter um cenário onde eu tenho mais clareza, conhecimento daquilo que eu quero, certeza. Então, eu entro mais no cenário conhecido ali. Então, quando eu entro no cenário conhecido, eu tenho especialistas no tema, eu tenho área de negócio. Então, aí, por isso a importância de eu entender o contexto. Aí eu vou trazer as pessoas ali para a próxima. Tá? Então, eu acho que o maior desafio é esse, tá? Entender o contexto, a complexidade do produto e ter as pessoas certas numa sessão de PDD. Tá? Isso facilita muito, tá? Se eu não tiver as pessoas certas, eu posso estar usando a melhor prática, cara, eu vou rodar ali e não vou sair do lugar. Eu posso até te passar um pouquinho minha percepção assim, do que eu enxergo ao longo da minha carreira como a parte mais difícil aí de geração de backlog. Porque, assim, gerar backlog em tese é fácil, gerar um bom backlog é difícil. É um backlog bem feito, porque assim, quer queira, quer não, normalmente quando a gente trabalha com produto, invariavelmente a gente vai trabalhar em cima de hipóteses ali, porque a gente não sabe exatamente o que vai resolver o problema. Então, na hora de criar o backlog, a gente também acaba inserindo uma incerteza, né, nas próprias tarefas que a gente define ali que vão ser criadas. Então, eu acho que esse é um lado mais difícil, né, de saber de ter uma, vamos dizer assim, uma confiança relativamente grande dentro do possível de que aquilo realmente vai resolver um problema. Aí entra um pouquinho, talvez, até agilidade. Putz, talvez, cara, isso é só uma hipótese, então você vai fazer experimentos, você vai fazer entregas pequenas, para você, ao longo do tempo, ir validando se aquele backlog que você criou faz sentido para o resultado que você quer gerar. Ou se não, se você vai ter que parar e repensar o backlog. Não, perfeito, é isso aí. Eu até postei hoje no LinkedIn, cara, um parágrafo do livro. Estou procurando aqui no livro. Um parágrafo do livro que fala justamente, que resume isso que a gente está falando aqui. E esse para mim é um grande desafio, tá, de trabalhar com backlog, que é justamente essa questão da complexidade, né? Tá aqui, achei, ó. Eu postei hoje no LinkedIn aqui, está sendo bem curtido, né? Não sei se está dando para enxergar, ó. Né? Então, quando elaborar um backlog diante de um produto complexo, né, um ambiente complexo, reflita mais sobre hipóteses do que requisitos. Busque feedback rápido para gerar aprendizado contínuo do produto. É isso aqui, tá? É justamente isso. Pô, estou diante de um produto mais complexo, vou gerar muito mais hipóteses, e aí hipótese eu não vou ter certeza do que é aquilo, né? Eu vou pegar aqui e fazer rápido discovery, uma entrevista, vai lhe dar uma ideia para diminuir o risco, mas vou desenvolver, vou colocar logo na mão do cliente. Tá? Mas quando você vai para um cenário mais conhecido, às vezes não precisa nem validar com o cliente. A própria área de negócio está comigo, o especialista vai validar. Então, acho que para mim esse é o principal desafio. O PBB, ele tem algumas práticas ali que ele vai tentar organizar isso. Tá?
Então, a própria dinâmica ali, tem uma dinâmica lá na hora do persona, do que faz, do que espera, o que faz é o cenário mais conhecido, o que espera é o cenário mais desconhecido. Então, ele vai te ajudar a organizar isso, tá? Mas no final você vai ter um backlog, né, sempre tentando ser mais assertivo possível. Mas é sempre um desafio isso. Boa, boa. E ainda pensando um pouquinho no método em si, tem erros comuns que você vê a galera cometendo? Ou normalmente o pessoal segue tranquilamente, funciona tudo certo? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Bom, ó, vamos lá. Essa questão que a gente acabou de discutir, Uhum. você fazer uma vista grossa disso é um erro, pode ser um erro grave. E eu acho que o outro ponto que a gente pode destacar aqui, que também é um desafio grande, e assim, que eu acho que incomoda mais o time, o dev ali na ponta, é a questão de granularidade. Né? Eu acho que vale a pena trabalhar essa questão de granularidade. Tá? Seja qual for o seu contexto. Então, como eu te falei, nós temos a Marrita no PV, que é o StepSnap, que ajuda nesse trabalho. Mas volto a dizer, não aplique o StepSnap se tem alguém técnico ali do lado para estar te dando feedback daquilo ali. Tá? Então, acho que isso aí é um ponto que gera uma dor muito grande no dia a dia e que o PV já de cara já vem ajudando, tá? A diminuir essa questão de granularidade. Tá? E aí, claro, dia a dia, Scrum, Kanban, seja o que for. Tá? Mas ali já vai. Você trabalhando granularidade já desde o início, cara, já vai, se estiver usando o Scrum, vai ajudar nas estimativas. Se estiver usando o Kanban, o seu digital vai lindo ali. Tá? E aí, claro, tá? Volto a dizer, fez todo o trabalho bonito na construção, o trabalho continua no refinamento. Porque o backlog é emergente, cara, ele vai estar emergindo a todo momento, tá? Vai estar emergindo a todo momento. É muito interessante, Edu, no livro, eu fiz os desenhos do livro, tá? Então, desde a capa aqui, ó, eu fiz os desenhos, né? E dentro do livro eu criei os backmotion. Você tá vendo aqui, ó? Tá? Eu chamei de backmotion, né? Então, é um desenho ali de um backlog. Então, cada capítulo que entra, ó, tem um backmotion, tá? E é interessante que tem uma mensagem para passar aqui nesses bonequinhos aqui, nesse backmotion. Qual é a mensagem aqui? É justamente o que está na definição de backlog pelo guia do Scrum. Então, uma lista ordenada e emergente. Então, a gente pode resumir backlog aqui, que backlog é emergente. É o que a gente discutiu agora sobre a complexidade do produto. E aí, quando você entra em cada capítulo que você entra e olha o backlog ali, opa, não posso me esquecer de uma coisa, backlog emergente, né? Backlog ele é dinâmico, né? Backlog ele é vivo. Então, se o backlog é vivo, vai estar um coração lá pulsando todo momento, né? Tá? Então, se você tem hoje um software, um sistema, um produto, né, que tem alguém usando, tá? Ele tá vivo. Se ele está vivo, ele está sendo retroalimentado a todo momento. Né? Você pega um Uber da vida aí, um iFood, o que está tendo de feedback no dia a dia, isso tá chegando aonde? No backlog. Então está retroalimentando o backlog. Então a gente pode aqui, né, se você concordar comigo, dizer que o backlog é o coração do produto. Concorda? Então se eu tenho lá um produto vivo, eu tenho um backlog aqui, que é o coração que está pulsando, está sendo retroalimentado. Então, como todo coração, o que eu vou ter que fazer? Cuidar bem desse coração. Como é que, quando eu não cuido bem do coração, geralmente qual o problema que vai ser? Vai entupindo as veias, né? Vai entupindo as veias, até que, quando você entope todas as veias, o que vai acontecer com esse coração? Vai infartar. Né? Aí, Edu, e quem está nos assistindo aqui, quantos aqui já infartaram aqui por causa de um backlog? Quantos aqui já pediram para trocar de projeto por causa do backlog? Quantos aqui já pediram demissão por causa de um backlog? Quantos aqui, né, já largaram a área por causa de um backlog? Então, nós temos que manter o backlog saudável. Tá? E aí todas essas práticas de priorização, de granularidade, de refinamento, tudo isso vai nos auxiliar no dia a dia para manter esse backlog saudável. Se você tem um backlog saudável, né, todas essas práticas, tem um backlog enxuto, necessário, não precisa criar um backlog gigante. Então, quando você tem um backlog saudável, você tem um time saudável, você tem pessoas saudáveis ali, você tem empresa saudável, você tem cliente saudável e tudo vai bem, né? Sim, E tudo vai bem. É isso.
Eu vou até confessar um negócio aqui, o que hoje eu considero um erro que eu já cometi no passado, ainda vejo pessoas, alguns, especialmente engenheiros, cometendo esse erro ali, né? Porque assim, normalmente quando a gente fala de backlog, pensando especialmente no Gira, né? Que provavelmente foi a ferramenta que eu mais usei assim, ao longo da minha carreira. Você tem lá, vamos dizer assim, as tarefas do time e elas são sequenciais. Então você tem um número para a tarefa, 1, 2, 3, 4, de acordo com a ordem que você vai criando. Aí eu lembro de várias vezes ter voltado nesse backlog e ver assim, cara, tipo, a tarefa 4 que a gente criou 2 anos atrás ainda tá no backlog. Pô, olha que absurdo. Mas hoje em dia eu olho assim, cara, tipo, não, isso não é absurdo nenhum, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então a gente percebeu que aquela tarefa 4, ela deixou de fazer sentido. E por isso que a gente não fez, e tá tudo bem. Acho que é essa questão. Não é pra gente finalizar, zerar o backlog, é pra gente evoluir o produto. O backlog ajuda a gente a entender o que a gente tem de possibilidade para fazer no próximo passo. É isso aí, como eu falando no início aqui, o backlog é para organizar o trabalho do time. Então o time vai usar esse artefato, né, para justamente ele organizar seu trabalho. No mundo ágil a gente fala muito, tem que ter mentalidade ágil, né? Você vai para produto, tem que ter mentalidade de produto. E aí eu costumo dizer que a gente tem que ter mentalidade de backlog, tá? Para trabalhar com backlog. E até para aplicar o PVB, tá? Porque se você não tem uma mentalidade de backlog, você aplicar o PVB, você passar 6 meses lá, todo dia, né, construindo backlog, fazendo backlog gigante. Então, olha que interessante, eu até coloquei isso no livro no início, né? A palavra backlog, na essência, sempre a gente falou sempre aqui da definição pelo Scrum Guide, mas a definição de backlog, na essência, pode pesquisar no Google aí, é como se você pegasse essa palavra back e separasse em 2 partes. Back e log. Back e log. Então, log, todos sabem que é log aqui, né? Seja qual for o conteúdo do log. E o back, ele dá a sensação de atrasado desse log. Olha que interessante. Back, ó, voltar. Por isso, quando você vai traduzir backlog, a principal tradução que vem aí é lista de pendências. Né? Ou seja, quando você colocar os primeiros itens no backlog, esse backlog já está atrasado. Então está dizendo que quem vai trabalhar nele, o time, ó, começa a puxar os itens para trabalhar que ele já está atrasado. Então, olha que interessante, né? Então, fica claro para a gente que o sistema ele tem que ser puxado, não empurrado. E o que a gente está acostumado até hoje, né? Nós estamos falando já de backlog há mais de 20 anos, né? Desde quando o Scrum veio, e a gente continua empurrando o backlog para o time. Continua empurrando o backlog para o time, né? Eu gostaria de fazer uma analogia, Edu. Imagine o seguinte, chegou aqui um caminhão de areia. Aí vai eu, você, mais 3 pessoas que estão nos assistindo aqui. Com 5 pessoas, colocar essa areia aqui, tirar a areia do caminhão para dar dentro da casa. E aí a gente vai chegar mais rápido. Esse caminhão, é 8 horas da manhã, a gente consegue finalizar aí até 6 horas da tarde. Beleza. A gente começa a trabalhar, pode atrasar um pouco, né, ou até, né, terminar antes. Agora imagine a seguinte situação, vamos mudar o cenário. A gente chega lá, tem uma quantidade de areia do tamanho de um prédio de 10 andares. Cara, as mesmas 5 pessoas ali, é o time, né? 5 pessoas. A gente chega lá e olha assim, cara, dá até uma tristeza, né? A gente olha assim, não sei nem quando a gente vai acabar isso. Mas não, vamos começar aqui, vamos começar. É justamente isso. Ao longo dos anos, a gente se acostumou muito não, precisa criar um backlog, eu preciso saber tudo que a gente vai criar. Então a gente quer um backlog gigante, interminável. Você olha assim, entristece o time com aquilo ali, que ele olha, cara, não sei nem quando eu vou entregar isso. Quanto tempo de um ano? Isso não acaba em um ano. Então é muito melhor. Aí a questão da mentalidade do backlog. Não, o backlog é enxuto, necessário. Isso tem o mínimo necessário que, né, para dar o direcionamento ao trabalho do time. Vamos colocar, deixar o time trabalhar nisso. O backlog é emergente. Cara. A gente continua refinando aqui o backlog, atualizando o backlog. Tá? E esse, tá? Por exemplo, quando eu estou aqui à frente dos times, cara, o meu papel ali como líder ali é justamente chegar com o cliente e ficar negociando o backlog. Então, eu faço um backlog ali mínimo necessário para 2, 3 meses, no máximo, e negociando com a liderança ali no cliente direto. Tá? Aí emergiu um item novo, né? Como você falou, beleza, vai entrar um item novo, tá, mas qual item vai sair aqui? Não pode, não, tem que sair, tem que tirar. Tá? Então, é isso que a gente tem que trabalhar agora. Tá? Eu acho que o desafio é aquilo que ficou como um legado. Né? Você mencionou de itens que estão há muito tempo no backlog.
às vezes eu sou chamado para ressuscitar o backlog, né? Eu chego lá, cara, vamos fazer um exercício aqui. Pô, quanto tempo tem esse item aqui? Ah, esse item tem 2 anos, tem 1 ano e meio. Por que ele está aqui? Não, mas ele é importante. Pô, se ele for importante, por que ele não entrou na primeira sprint ali, se você estiver usando o Scrum? É porque não entrou logo no fluxo lá no início do Kanban. Não, mas ele. Não, vamos jogar fora. Se ele for importante, ele vai ser lembrado em algum momento. Então, sabe, esse exercício tem que ser feito. Ó, Edu, nós somos treinados só a colocar item no backlog, nós somos treinados a tirar item do backlog. Pô, no meu treinamento, eu fico fazendo exercício direto de tirar item do backlog. Tá? Nós temos, com a mesma intensidade que a gente coloca item no backlog, nós temos que tirar item do backlog. Tá? Então, é isso, para manter aquele backlog, que o time olha assim e vem um sorriso, pô, eu estou vendo o fim desse backlog. Né? Não empurrar item backlog no time, né? Já começa com aquela estresse no time. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Por exemplo, no livro, eu compartilho uma técnica de priorização, tem várias no mercado. Eu gosto do CORG, né? Ou CORG, porque ele respeita muito a complexidade. Você cria os critérios de classificação ali para aplicar. E o que eu implementei na técnica do CORG foi você tirar itens do backlog. Então, tem a linha do corte. Então, a gente vai iniciar o backlog tirando itens também. Tá? Então, naquela sessão inicial que você fez de construção de backlog, para ter um senso de direção inicial, nós já estamos tirando itens. E essa prática, ela continua. Volto a dizer aqui, hein? Com a mesma intensidade que a gente coloca itens no backlog, com a mesma intensidade nós temos que tirar itens do backlog. Sim, com certeza. E é aquela coisa, né? Vamos assumir que o time ele criou backlog suficiente ali para, sei lá, 2 anos de entrega. Vamos assumir essa possibilidade. Se o time está trabalhando recorrentemente em tarefas que ele criou 1 ano e meio, 2 anos atrás, é bem provável que ele não tenha aprendido ao longo do tempo. E se ele não aprendeu ao longo do tempo, cara, tipo, o que ele está fazendo? Será que realmente vai surtir o resultado que ele está esperando? Acho que esse é um questionamento que ele pode se fazer. É isso. Perfeito a tua visão. Nós estamos no dia a dia lá, mantendo o backlog, tirando itens, refinando o backlog, aplicando o step snap para trabalhar a granularidade. Pode acontecer ainda de um item cair no colo lá de alguém, ainda esteja grande. Mas eu fiz a quebra, não ficou grande. Cara, abre para discussão. Eu até coloquei esses pontos no livro também. Quantas vezes eu peguei, a gente, né, eu falo que eu já parei de meter a mão na massa, mas pegava um item grande ali, mas já quebrou, não quebra mais, não, mas tá grande ainda. Cara, começa a discutir a questão de habilitadores ali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu peguei aqui vamos falar em alimentos ali. Tem uma vitamina, preciso preparar uma vitamina de fruta. Vou desenvolver uma vitamina de fruta. Então, para desenvolver uma vitamina de fruta, vou pegar isso como uma história aqui. Vou fazer uma vitamina de fruta. Mas peraí, isso aqui, será que eu não consigo quebrar mais? Não, mas a nível de funcionar o negócio já quebrou, não dá para quebrar mais. Não, beleza. Aí você começa ali numa sessão de refinamento, de forma colaborativa, a discutir aquilo ali. Pessoal, poxa, para eu desenvolver aqui a vitamina de fruta, o que eu preciso aqui? Precisa do liquidificador. O liquidificador não é funcional, né? É algo técnico, né? E aí, assim, ele fica lá em cima da geladeira, ou guardado no armário, não tem valor nenhum. Mas no dia que eu vou preparar uma vitamina, ele passa a ter um valor altíssimo. Então, olha só, imagina pegando uma história, o que eu estou tirando da conta dessa história aqui? Um habilitador técnico. Muitas das vezes é definir uma arquitetura, consumir uma API, tá? Que está aqui dentro. Pô. Só, vamos tirar, pô, vamos colocar em um outro PBI aqui, um próprio backlog items aqui, e dar visibilidade. Eu estou aqui montando o liquidificador para depois pegar aqui a vitamina. Só que o liquidificador ele acabou tendo o mesmo valor de prioridade de negócio da vitamina, por quê? Porque ele vai habilitar algo de valor. Então, olha só, eu estou fazendo uma sessão aqui, rapidamente, aqui de tirar, quebrar mais ainda. Beleza, vou montar um liquidificador fazendo vitamina. Eu sei fazer vitamina? Ou não? O que eu precisava? Precisava de uma receita. Um habilitador exploratório que está nascendo aqui. Preciso explorar mais esse tempo. Vou consumir essa API, mas preciso estudar essa API. Deixa eu ver como é que ela funciona. Vou gastar mais horas aqui. Ok, mais um item aí. Vou fazer vitamina de quê? Banana? Não, maçã. Banana ou maçã? Não, maçã e banana. Não, peraí. Pessoal de UX, faça uma pesquisa aqui.
Manda um e-mail para todos os nossos clientes, pergunte aí se é banana, se é maçã ou se é maçã com banana. Aí vão responder lá, só, a maioria pediu maçã com banana. Pronto, pô. Vamos, então, entendeu? Olha só. Então, isso são questões que você está ali numa sessão de recrutamento discutindo e o PDB está te ajudando nisso. Né? Total, total. E ainda nesse tema de excluir itens do backlog, excluir talvez até o backlog inteiro para reformular ele ali, em que momento você acha que o time percebe que, putz, cara, esse backlog aqui realmente parece que não tá ajudando tanto. Ele parece que atrapalha mais do que ajuda. Tipo, quais são os indícios ali de que tá na hora do time parar e repensar no backlog dele? Aí é você lançando os incrementos, colocando na mão do cliente, colhendo feedback, analisando. Olha só, quando você está lançando incrementos do produto, você está o quê? Colhendo feedback, analisando dados, insights e ouvindo especialistas, dependendo do contexto. Isso aqui é que vai drivar ali toda a direção do backlog. Então pode ser que a gente comece aqui a construir um backlog, tá, vamos puxar. Daqui a pouco aí. Esquece o que a gente fez aqui, que a gente vai tomar outra direção aqui. Cara, isso é perfeito, isso acontece. Não, mas olha só, isso foi um fracasso. Não, não foi fracasso, foi perfeito. Por quê? Porque nós vamos investir naquilo que realmente tem valor daqui para frente. Só que a gente percebeu isso cedo. A gente não percebeu isso daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos. A gente percebeu cedo, então mudamos a direção. Isso é ágil, né? Sim, sim. O que você comentou é basicamente um negócio que está no princípio lá do manifesto que para mim pouco é falado, que para mim faz parte do core da agilidade, que é inspeção e adaptação. Um negócio tão simples, tão bobo, mas, cara, tem um poder tão grande de você. Quando você faz uma entrega, você inspeciona para ver, entender o resultado que aquilo gerou, ter um aprendizado e adaptar o que você está fazendo. Então não é só para entregar, aprender e adaptar. Entregar, aprender e adaptar. Perfeito. É isso aí, né? É isso que eu falo. Você pegar a essência daquilo que faz sentido para o seu contexto e ir aplicando e, de fato, te trazer um benefício, né? Te trazer um retorno ali daquele investimento que você está fazendo. Sim, sim. E se tivesse uma coisa assim, um ponto só, que você pudesse, vamos dizer assim, garantir que todos os tech leads, todos os engenheiros entendessem sobre gestão de backlog, qual seria o ponto principal que você colocaria? Cara, você tem que saber isso. Pô, cara. Ó, então, o que sempre vem na minha mente, né, quando alguém nessa posição, muitas vezes não é que ele precisa saber, mas é que ele tenha consciência, tá? É aquilo que a gente discutiu já aqui logo no início. O backlog é do time. Ele precisa envolver o time nesse trabalho. Tá? O que eu vejo aí, principalmente quando o time já está no dia a dia desenvolvendo, ninguém quer parar o time para nada. Parece que vai perder hora, vai perder tempo. Não. Você parar o time ali 1 hora para vir numa sessão de refinamento discutir aquele backlog, você está ganhando tempo sim, você está ganhando valor. Então, é esse o ponto, tá? Então, se você fazer uma máquina de entregar, a gente vai continuar no mesmo problema que a gente tinha nas décadas passadas. Então, acho que o ponto é esse, tá? Que a liderança aqui, técnica, tenha consciência que o desenvolver o time nesse trabalho, o time precisa organizar o seu próprio trabalho. Muito bom, muito bom. Eu queria também trazer uma sugestão aqui, negócio que eu percebo olhando com um viés um pouco mais técnico, que é assim, voltando até no que você tinha comentado sobre granularidade de tarefas e tal, um negócio que para mim, eu sinto que engenheiros e tech leads poderiam cobrar muito mais de pessoas de produto, mas acabam fazendo pouco, o de não aceitar tarefas que sejam muito grandes. Então, por exemplo, eu peguei uma tarefa ali, cara, isso aqui deve levar mais ou menos uns 3 meses para fazer. Por padrão, cara, eu não aceito fazer isso. Eu quero, no mínimo, sentar contigo, conversar, entender melhor, talvez trazer algumas alternativas ali, sei lá, testes, hipóteses, pra gente testar algo menor, antes isso do que pegar e sair fazendo, sabe? Então, talvez o trabalho, o papel de quem tá construindo não é só construir, é também de pensar naquilo que está construindo, de propor alternativas que possam ser melhor ali. Então, acho que pensar no nível de granularidade a ponto de não aceitar entregas que sejam muito, muito grandes, fora talvez exceções, cara, acho que para mim esse é o papel que eu gostaria muito de ver engenheiros assumindo ali no dia a dia, mas que dificilmente acaba acontecendo. Enfim, quem sabe aí no futuro. Não, isso certamente é um ponto muito, muito importante. E aí, já que você trouxe, né, isso como um ponto importante aqui, eu vou te trazer aqui os benefícios de você usar o PMB. Então, o primeiro é justamente esse que você destacou, tá?
essa questão de estruturar a granularidade dos itens de backlog, tá? Um pouco do que eu acabei de falar, construir um entendimento compartilhado, né, do negócio ali, do produto, tá? Priorizar, nós falamos aqui também, priorizar os itens de maior importância, né, do produto, com maior valor para o cliente. E aí, claro, melhorar o trabalho do time de construção e refinamento do backlog. Então, esses são os benefícios de você usar o PBB. Ainda tem mais um ponto, tá, que a gente pode destacar que a gente não comentou aqui. Hoje, para você representar um PBI, você tem várias formas de representar um PBI. Né? Você pode representar o caso de uso, você pode representar texto livre, você pode representar pelo modelo ARO. Né? Praticamente eu ressuscitei no livro, eu tive contato com o ARO na época do FDD. Né? Então, os dois primeiros métodos ágeis que eu conheci lá no início da década de 2000 foi XP, programação extrema, e FDD, que é desenvolvimento dirigido à funcionalidade. Então, o FDD me apresentou o modelo ARO. Ele ficou, né, no meio do caminho, aí, assim como o FDD ficou, e eu ressuscitei no livro o modelo ARO, que é uma forma boa de representar também o item de backlog. Mas hoje, a forma mais usada de representar o item de backlog é a história de usuário. Né? Se você for ver, às vezes a pessoa nem chama de PBI, né? A pessoa chama de história de usuário. Né? Então, ela é usada hoje. Então, o PBB hoje, Edu, ele te ajuda na escrita de história de usuário. É impressionante. Você começa a organizar ali no Canvas, você só faz concatenar depois, só faz metade. Tem um pessoal aqui de Belém, pessoal da Adopter Lab, eles desenvolveram um plugin que eles montam todo, né, aplicam o PBB no Miro, no Canvas, aí colocam umas tags em cada post-it, e eles clicam num botão e gera o backlog todo organizado no Azure DevOps. Funcionalidade, persona, aí concatena na história de usuário, fica lindo. Muito bom, muito bom. E aí esse é um grande também ponto aí, um benefício do PBB. Então ele ajuda na escrita de história de usuário. E se ele está fazendo esse trabalho de forma colaborativa, todo mundo ali está escrevendo a história do usuário juntos. Boa. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o fim, daí eu queria abrir um espaço para você passar sua mensagem final para quem estiver acompanhando a gente, fazer seu jabá aí, se você quiser também, pode ficar à vontade. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, eu falei no meio aqui, tá? Que eu acho que é o ponto de você manter o backlog saudável. Né? Aquela parte do coração lá, pulsando, acho que esse é o principal objetivo, tá? Porque um backlog saudável, você vai manter, como eu falei, times saudáveis, pessoas saudáveis, clientes saudáveis. Então, manter esse backlog pulsando de uma forma saudável é muito importante. O PBB, né, ele vai te ajudar justamente nisso. Tá? Vai te ajudar justamente nisso. Acho que o livro está aí, quem quiser conhecer o PBB. Tá? O livro foi uma forma, né, que a gente fez de apresentar o método. Então, o livro você pode consumir. Hoje eu dou treinamento também do livro, né? Então, o livro, eu falo que é a apostila de luxo do treinamento. Todo o treinamento está indo para o 6º ano de treinamento de PBB. Tá? Todo mês eu dou uma turma de PBB. Online, né, e ao vivo. Todo mês tem uma turma de PBB. A gente está sempre aí treinando as pessoas. Bom, é isso, Edu. Muito bom. Vou colocar todos os links aqui nas notas de podcast, na descrição do vídeo, para você que está acompanhando aí a gente. Muito obrigado, Fábio, aqui pela presença. Muito bom aprender mais sobre backlog, gestão de backlog e geração de backlog ali. Um abraço para você e até a próxima. Edu, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Tá? Te acompanho aí, sou teu fã. Fiquei super feliz quando recebi o teu convite. Um abraço para aqueles que estão nos assistindo também. Tá? E, um grande abraço e até a próxima, né? Falou, tchau, tchau.